tarde, meus queridos! E aí, preparado para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos estar revisando a adição e a subtração. Vai ser muito legal. Vamos lá? Sinais da adição e da subtração. Então, vamos estar revisando qual é o sinal da adição e qual da subtração. Crianças, esse sinal aqui, ó, que é uma cruzinha, é o sinal da adição, onde eu adiciono, eu acrescento. E esse sinalzinho aqui, que é só um tracinho, é o sinal da subtração, onde eu retiro, né? Então, eu tenho uma quantidade, eu vou retirar dessa quantidade uma outra quantidade. Então, esse primeiro sinal aí é o sinal de mais. E o segundo sinal é o sinal de menos. Termos da adição. Vocês estão vendo que nós temos dois numerais, né? Na adição, nós temos o primeiro numeral aqui, né? Nós temos o segundo numeral e o terceiro numeral. Esse primeiro numeral aqui é chamado parcela. Esse segundo numeral também é chamado de parcela. E esse terceiro resultado aqui, esse terceiro numeral, ele é chamado de soma. Então, esses são os termos da adição, tá? Quando eu acrescento. Então, parcela, parcela e soma. Agora, aqui nós temos algumas adições. Como que eu faço, tia? Eu vou estar mostrando para vocês. Adição é adicionar, acrescentar ou juntar. Tudo é a mesma coisa, ok? Então, aqui, ó, eu tenho, ó, dois carrinhos. Então, eu tenho dois carrinhos, né? Mas eu ganhei mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tinha dois carrinhos. Eu ganhei mais 7. Então, agora, vocês vão contar todos para ver quanto que dá. Quanto que é 2 mais 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2 mais 7 é igual a 9. Meu espaço aqui tá pequeno, mas a tia Caína vai colocando aqui. Agora, eu tenho esses desenhos ao lado. Então, eu tenho, ó, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar o número 9 de novo aqui, né? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. Eu ganhei mais um suco, que é esse aqui. Agora, eu tenho que contar tudo para me ver quanto que eu tenho. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 3 mais 1 é igual a 4. Tá vendo que eu vou juntando uma quantidade com outra quantidade e vou formando? Agora, vamos pro próximo. Esses leõezinhos aqui, ó. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu ganhei mais dois bichinhos de pelúcia, mais dois leõezinhos de pelúcia. Aqui, ó, 1, 2. Então, agora eu tenho que contar todos para me ver quanto que eu tenho. Então, vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiquei com 7. Tá meio bagunçado, crianças, mas é porque o espaço tá pequeno. Agora, as folhas. Eu tenho, vamos contar? 1, 2, 3. E eu ganhei mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou contar tudo para mim saber quanto que eu tenho ao total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiquei com 9. Tá vendo que a adição eu vou juntando. É igual as balinhas. Eu tinha duas, eu ganhei mais uma. Então, 2 mais 1 é igual a quanto? Vamos contar? 1, 2, 3.
Então, eu fiquei com 3 balinhas. E assim vocês vão fazendo a adição. A adição é juntar uma quantidade que você já tinha com a quantidade que você ganhou. Agora, nós vamos para subtração. Termos da subtração. Os termos da subtração é diferente da adição. Então, nós temos, ó, o primeiro número, ele é chamado de minuendo. O segundo número é chamado de subtraindo. E o terceiro número é o resto ou a diferença. Mas, tia, por que chama assim? Ó, o minuendo é a quantidade que você tem. O subtraindo é a quantidade que você vai ter que dar. Então, se você tinha 9, você tem que dar 5 para seu colega. Quanto que vai restar? Quanto que você vai ficar? Então, é o resto ou a diferença. Então, vamos ver aqui, ó. Essas maçãs, todas, mesmo as riscadas, era a quantidade que eu tinha. A riscada foi a que eu dei. E aí, eu tenho que saber quanto que sobrou. Então, é assim, ó. Ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 maçãs. Mas vocês notam aí que tem uma riscada. Então, eu tive que dar uma maçã. Então, quantas maçãs que eu fiquei? Então, vamos ver? Vamos contar só as que não estão riscadas. Ó, então, eu fiquei, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 5, que era a quantidade que eu tinha, menos a quantidade que eu dei, que é essa riscada, eu fiquei com 4. Agora, as de baixo, eu tenho, ó, bagunçou aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que vocês notam que tem 2 riscadas. Então, 5 menos 2, então agora eu vou contar só os que não estão riscados. Ó, eu fiquei com 1, 2, 3. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Agora, de baixo, ó. Vamos contar quantas maçãs tem? 1, 2, 3, 4. Então, tá lá meu número 4 no meu minuendo, né? Eu dei, ou eu comi, 3 maçãs. Então, quanto que sobrou sem riscar? Sobrou uma maçã. E assim, vai fazendo com os outros. Então, aqui, eu tenho 5 maçãs, eu comi 4. Então, eu fiquei com uma também. Na de baixo, eu tenho 4 maçãs, eu comi uma. Então, quanto que eu fiquei? Com 3. Então, crianças, na adição, você acrescenta outro valor, né? Você tem um primeiro número, aí eu tenho outro segundo número, você então soma os dois juntos, conta os dois juntos, e aí dá o resultado. Na subtração, do primeiro resultado, do primeiro número, você tira a quantidade que tem no segundo número. E aí, dá o resultado da subtração. Agora que a gente já revisou, nós vamos estar fazendo os exercícios. Eu vou explicar para vocês, vocês irão fazer. Número 7. Faça como modelo. Essa é a página 76. Então, vocês estão vendo aí que nós temos a adição. Eu vou fazer a de baixo para vocês entenderem como é que é. Então, ó, balão vermelho, quanto que eu tenho? Eu vou fazer aqui do lado, porque o espaço é pequeno. Então, eu tenho um balão vermelho, mais, ó o sinal de mais. Quantos balões azuis eu tenho aí? Então, eu tenho 5. É igual, aí eu vou contar. Lembra que na adição eu junto, eu acrescento, né? Então, eu tenho 1 mais 5, aí eu conto todos e eu fiquei com 6. Então, vocês vão fazer assim, depois vocês vão armar ao lado, assim, ó, um debaixo do outro, mais 5, que vai dar 6. Então, primeiro vocês vão armar daquela maneira que eu mostrei primeiro e segundo, ao lado, armar dessa forma aí, ok? Agora, número 8, coloque mais ou menos. Você vai ver aí, de acordo com o resultado que deu, se o sinal, se na verdade foi acrescentado ou tirado para dar esse resultado.
E aí, quando é acrescentado, o sinal, deixa eu mostrar, o sinal é de mais. Quando é retirado, o sinal é de menos. Página 77. Caio pediu 6 moedas a seu pai e deu 3 para seu amigo. Com quantas moedas Caio ficou? Criança, se ele está dando, o sinalzinho é de menos. Então, eu vou subtrair, porque ele está dando. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Ele pediu ao seu pai 6. Só que ele deu 3 para o seu amigo. Quanto que ele ficou? Então, você vai retirar 3, né, do numeral 6. Então, vocês podem estar usando materiais concretos para estar fazendo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer com os pauzinhos aqui, mas vocês podem utilizar qualquer material concreto. Ele tinha 6. Ele deu 3. Quanto que sobrou para ele aí, ó? Então, ficou 1, 2, 3. Então, ele ficou com 3. Então, vocês vão fazendo dessa forma, todos, que vocês vão conseguindo, ok? Agora, de baixo, ó, Natália ganhou 6 chocolates. Ela comeu 3. Com quantos chocolates Natália ficou? O sinalzinho aí também é de menos, né? Então, coloca a quantidade que ela tinha, que é 6. Coloca embaixo a quantidade que ela comeu, que é 3. E aí, vocês vão fazer os pauzinhos ou utilizar material concreto para fazer a conta. Então, ó, ela tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela comeu 3. Quanto que sobrou? Então, vocês vão contar a quantidade, ó. 1, 2, 3. É muito fácil, crianças. Agora o de baixo. No aquário de Mário havia 8 peixes. Mário deu 2 a seu amigo. Quantos peixes ficaram no aquário? A mesma forma, ok? De subtração. Página 78. Também é situações problema. Em um ônibus viajam 8 passageiros. No desembarque desceram 5. Então, você vai colocar 8 menos 5 e vai ver o total. Crianças, aqui também é de subtração. Então, você tem uma primeira quantidade, você retira a segunda quantidade da primeira e o que sobrar é o resultado. Então, aqui, ó, Márcia tinha. Aí, você vai contar quantos balões Márcia tinha primeiro aí, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar aqui porque não cabe no quadrinho. 6 que ela tinha. E soltou 2 balões, tá vendo aí, ó? Então, soltou é que ela não tem mais. Então, menos 2. Quanto que vai ficar? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela soltou 2. Quanto que sobrou lá, ó? Sobrou, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o resultado aqui vai ser 4. E assim, vão fazendo com os demais. Crianças, essas foram as nossas atividades de matemática, né, da semana. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo adição e subtração. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no WhatsApp, tá? Um grande beijo e até a próxima!